E aí, às vezes, eu falo com os grupos e eu confundo. Eu confundo quais são os grupos que eu estou falando, porque são atividades parecidas. Aí o cara pergunta uma coisa e eu respondo no outro grupo. Aí fica todo mundo baldeado. Não, vocês só tiveram 2 atividades. Quem teve 3 atividades foi o pessoal de design. Ah, peraí. Não, vocês tiveram as atividades, é porque eu não anotei na planilha. Ó. É o perfil, o GitHub, e a terceira é o Estressados 1. Estressados 1. Tem que fazer a tarefa. Não, porque eles não estão fazendo estressados, eles estão com outra atividade. Então, no caso do pessoal de design, foi uma revisão do P5 e do TypeScript. E as outras, exato, aí a gente vai ter estressados 2 e estressados 3. Entendeu? Aí, assim, vocês têm que ter paciência, porque você pode estar chegando assim em ritmo de festa. Ó, tá vendo? Ó, o Davi que já entregou todas as atividades, ele já marcou, porque ele sabia o que é que vinha, né? Mas tem outras pessoas que ainda estão aquecendo em PO, que ainda estão saindo assim verdinhos de FUP. Então, vocês tenham paciência com os coleguinhas de vocês para chegar todo mundo no ritmo. Vai dar tempo de fazer um monte de coisa legal. Então, quem é que está com a planilha aberta? Tirem os nomezinhos aqui da direita. Tirem os nomezinhos aqui. Espera aí, David. Manda um tirar, porque se todo mundo ficar tirando, vai dar uma confusão danada. Tudo bem. Quem tá aí vivo aí? Quem tá aí vivo? Um começa de cima para baixo, outro começa de baixo para cima. Ou tu vai fazer isso agora? Eu tiro. A Emily, a Fernanda de Almeida tira. Pronto. A Emily foi escolhida. Emily, você é obrigado. Você nota 10. Quem tá me perguntando aqui, professor, tem que mandar relatório no Telegram sobre terminar uma atividade? Sim, filho de Deus, menino meu. A gente tem um grupo para tu ler, miserável. Entendeu? Professor, é porque foram 1 milhão de mensagens, tá certo. Então, lê pelo menos as que estão pinadas. Então, assim, toda vez que terminar uma atividade, um projeto, você manda um relatóriozinho, um parágrafo em modo de texto, entendeu? Em modo de texto, dizendo aquelas 4 perguntinhas. O que é que você fez? Com quem e como você fez? O que é que aprendeu? O que é que ainda não aprendeu? E quanto tempo você levou? Então, só 4. O pessoal não... Tem uns que são muito exagerados e outros que são muito relaxados. Nem é para mandar um PDF com capa bonitinho, entendeu? Com 3 páginas, nem é para mandar um texto largadão. Fiz tudo. Tem que responder as perguntas, miserável. Entendeu? Tem que responder as perguntas. Nem que seja eu fiz sozinho, fiz com a minha mãe, entendeu? E o que é que você aprendeu? Eu aprendi tudo, já sei de tudo. O que é que você tem dúvida? Não tenho dúvida em nada. O cara me mandou por Sedex, o impresso em capa dura. Aí disse, não. E os outros não respondem, eu tenho que ficar perturbando. Assim, o cara que faz com capa e me manda o PDF, eu até admiro. Mas o cara que faz só um texto jogado, fiz tudo. Aí eu pergunto aí, quanto tempo levou? Aí o cara, levei 15 minutos. Como é que o cara conseguiu fazer 15 minutos? O cara não entendeu nem a pergunta que eu fiz, mano. Entendeu? Fez sozinho? Aí o cara, é o quê, porra? Fiz sozinho. Entendeu? Então... Manda pelo menos as respostas das perguntas, tá certo? Aí eu já vou criando ódio. E aí, professor? Diz. O que é exatamente, por favor, me responda, a questão do estressados 1, 2 e 3? Tudo bem. Quem está perguntando? David Alves. Ok, querido. Tu não estava na aula na semana passada, não, mano? Eu estava, mas não entendi. Agora eu estou querendo reafirmar. Tudo bem. Aquele link do GitHub que eu coloquei tem várias atividades para vocês fazerem no decorrer dessas 3 semanas. A atividade é para vocês relembrarem o que vocês
esqueceram ou aprenderem o que vocês não sabem de FUP, dos algoritmos básicos. E como são muitas atividades, aqui, ó, eu dividi em 3 partes. Vou até fazer a divisão aqui. A primeira parte vai até contagem. A segunda é filtragem, acessos, conjuntos e proximidade. E a terceira é o resto. Ok? Show, exatamente isso. Pronto, exatamente. Aí, estou fazendo assim porque nem fica tão trivial para quem já está bem avançado e nem é tão impossível para quem está atrasado. É aí um meio termo, ok? Então, o dia de segunda-feira, o dia de segunda-feira é para a gente conversar e tirar dúvidas e poder refazer a atividade. Então, o que é que a gente vai combinar? Eu vou fazer aqui a atividade com vocês, tudo bem? Quem não fez, não conseguiu fazer, eu peço que depois de assistir a aula de hoje, tente fazer a atividade sozinho, ok? E se você já fez, mas não fez todo, era para hoje isso daí, todas as atividades da disciplina, elas têm prazo de 1 semana só. Todas. Então, você tem que entregar até antes de começar a aula. Porque aí na aula eu vou refazer a atividade. Não, mas então, assim, não. 1 semana é até a gente se encontrar de novo. Não é para quarta. Porque eu tenho que aproveitar a aula. Se a aula síncrona fosse quarta, aí seria até quarta. Tudo bem, se você esqueceu de enviar o relatório, mas fez a atividade, pode enviar. Mas assim, a gente está no aprendizado. O que é que você não pode fazer? Tipo assim, professor, já que o senhor vai fazer a atividade, eu vou faltar, tchau, tô indo embora. Misericórdia, Emily. O professor passa uma atividade por semana, né? Eu passo uma atividade por semana, às vezes mais de uma. Entendo. Tá? Às vezes mais de uma. Perdão, tô distraído hoje. Ei, professor, então quer dizer que a tarefa já foi feita quando eu mando lá pro GitHub, né? Quando você terminar a tarefa, você manda para o seu GitHub e depois me manda uma mensagem lá no chat. Eu fiz... No caso, eu não mandei não a mensagem, vou mandar aí, tá ligado? Então mande agora. A gente tá no aprendizado, tá certo? A gente tá nas 15 semanas aí da misericórdia. Então, se você não enviou para o GitHub, envie. Se você só fez uma parte, faça o resto. Se você fez, mas fez errado, conserte. Então, a gente está nos ajustes. Se você enviou o relatório, mas não fez, não faz sentido, porque o relatório é sobre a atividade. Se você não fez a atividade, não quer saber dos spoilers, então vai faltar aula agora, tá errado. Fique na aula, veja a atividade, e quando você terminar, você faz sozinho. Tudo bem? Então, vou aproveitar o tempo aqui para a gente fazer a atividade e poder conversar um pouquinho sobre próximos passos da disciplina. Eu tenho algumas ideias. Tudo bem, Darlan? Tudo bem. Então, vamos aqui. Eu vou aproveitar e fazer no próprio repositório do Estressados, porque é bom que a gente trabalha alguns conceitos a mais do que só a atividade, ok? Então, se vocês forem tendo ideias, dúvidas, perguntas, sugestões, vocês vão falando aí e a gente implementa agora, tudo bem? Eu vou deixar o chat abertinho aqui no cantinho, porque aí fica gravado. Dropbox Gits. FUP Estressados. Professor, com licença. Isso. Pode falar. Eu tinha uma dúvida, só pediu para perguntar aqui, que é sobre bibliotecas que não são padrões, né? Aí o senhor explica isso mais tarde ou vai fazer agora? Sim, daqui a pouco, quando a gente for falar do SFML, aí eu explico como é que elas funcionam, tá bom? Beleza. Aí tu me lembra, tá? Que eu falo disso. Enquanto você tá preparando as coisas aí, eu tinha baixado o Manjaro ontem, só que eu tô vendo aqui a interface que você tá usando é totalmente diferente. Ele é todo poluído, cheio de informação e tudo mais. Não, é porque o Manjaro, ele, como qualquer distribuição Linux grande, ele tem várias interfaces gráficas. O miolo por trás, o motor do carro é o mesmo, mas a capota, a funilaria é diferente. Então, por exemplo, eu uso o Manjaro Gnome,
que usa a interface GNOME. Ele, comparado com o Ubuntu GNOME, é bem mais leve, porque a estrutura embaixo, o motor sobre o qual ele se sustenta, ele é melhor, pelo menos assim, na minha opinião, né? Então, você deve ter baixado o Manjaro XFCE, que é meio feioso, mas é mais rápido. Aí você testa no teu computador. Por exemplo, o KDE Plasma. O KDE Plasma, eu não gosto do KDE Plasma. Eu nem tinha visto esse com o Gnome, a opção. Tem lá o Gnome, sucesso. O que eu mais gosto. Então, vamos lá, pessoal. Ou então, roda até na calculadora. Sim, então, vamos aqui. Eu queria falar de algumas coisas. Muitas pessoas me falaram sobre os testes. Professor, como é que eu testo? Se eu tenho que inserir... dúvidas, perdão, desculpa, tô lento hoje, deixa eu só entrar aqui na aula. Eu tenho que inserir manual, eu vou fazer eu mesmo vou criar os exemplos, eu digo, você mesmo pode criar os exemplos. E como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer o código aqui e vou fazer alguns testes para a gente construir junto, tudo bem? Então, vamos aqui criar um arquivo de solução. Eu acho que eu já comecei aqui a colocar, né, Deixa eu tentar apertar aqui para poder caberem os dois. Tá. Então, o primeiro é o existe e o segundo é o contar. Então, estou fazendo aqui o existe e vou fazer também o contar. Aí a gente vai fazer uns testezinhos para eles. Fecha, Carniça. Vou fazer maior aqui. Tá. Existe. Vou fazer um por vez. Vou fazer assim, ó. Teste existe. Vou fazer o teste em uma outra função que vai ficar aqui junto. Tudo bem, tanto faz. Eu vou fazer o teste fixo, tá? O teste manual. Então, para testar, eu vou fazer só o seguinte. Vou fazer aqui uma função de teste. Uma função void testar. E o meu testar vai receber duas coisas. Ok? Olha como é que é a ideia aqui. O ideal é que eu pudesse receber quaisquer duas coisas, concorda? Quaisquer duas coisas, eu vou comparar se essas coisas são iguais. Se elas forem iguais, eu dou só um ok. Se elas forem diferentes, eu quero mostrar as duas coisas. Entenderam aí como é que é o teste? Vou receber duas coisas. Vou comparar essas duas coisas. Se elas forem iguais, eu dou um ok. Se forem diferentes, eu imprimo as duas e digo que elas são diferentes. Então, essas coisas não são um inteiro, não são um vetor, elas são quaisquer coisas. Então, eu vou fazer assim, ó, uma coisa qualquer do tipo A e uma coisa qualquer do tipo B. Tudo bem? Professor, e que então coisa é isso daqui? Se for para testar qualquer coisa, você bota esse alto aí, né? Vai ter algumas restrições, mas utilizando o alto, ou então, se não fosse para usar o alto, que é C++ 20, eu poderia utilizar uma coisa dizendo que eu vou receber algo de qualquer tipo, que seria assim, ó, eu vou receber uma coisa que é de qualquer tipo, e poderiam ser, desde que sejam do mesmo tipo. Por exemplo, então eu tenho uma coisa do tipo T, A, e uma coisa do mesmo tipo B. Agora eu estou colocando uma restrição, que A e B tem que ser do mesmo tipo, beleza? E aí como é que eu vou testar? Se essas duas coisas forem iguais, professor, é possível ter dois tipos de retorno em uma função? Tipo if retorno? Não, Matheus Ferrer. Se você for olhar na aula que eu gravei, na minha aula que eu gravei de 2h30, você vai ver que você só pode ter um tipo de retorno, entendeu? Mas você pode retornar duas coisas empacotadas. Mas ele tem que saber com clareza o que é que você está retornando. O que você pode fazer é uma função polimórfica, por exemplo. No caso de somar dois inteiros, ela retorna um inteiro. No caso de somar dois floats, ela retorna um float. Mas você não pode fazer uma função que
Para os mesmos parâmetros, pode retornar um inteiro ou um float. Poder pode, mas com o conhecimento que a gente tem agora, não, entendeu? Professor, eu posso? Pode, mas a que custo, né? Professor, eu posso pular de um prédio sem paraquedas? Poder pode, mas assim, aí tem que ter um daqueles colchões de ar lá embaixo. Professor, é possível ter dois... não. Ok. Professor, todo vetor é passado automaticamente por referência? Não. Os vetores não são passados por referência. Para ser passado por referência, ele tem que ter esse comercial aqui, ó. Arrays são passados por cópia. Então, se você tem uma função que recebe um array, né? Eles são passados por endereço. Você recebe o endereço do primeiro elemento. Arrays de primitivos. No caso dos vectors, das listas, dos objetos, todos eles são passados por cópia, né? Que eles chamam de passagem por valor. Então, vou ver, ó. Estou recebendo duas coisas do mesmo tipo. Se A for igual a B, então eu só vou imprimir OK. OK. Rainha. Se não, eu vou imprimir as duas coisas, que não deram diferentes. Então, se não, eu vou imprimir A. Vou imprimir diferente de B. Eu estou imprimindo A e B. Vamos testar aqui o nosso testar. Entenderam, pessoal, como é que é escrito do testar? Como eu não quero travar isso para um inteiro, ou para um float, ou para um vetor, para qualquer coisa, eu estou passando que testar recebe uma coisa A e uma coisa B. E a restrição é que as duas coisas têm que ter o mesmo tipo. Se eu quisesse tipos diferentes, também poderia, mas eu quero comparar duas coisas que são iguais. Beleza? Então, testar eu vou usar em todas as funções. Bora testar o testar. Esse template é para mudar o nome do tipo. Esse template diz para o C++ que a tua função vai funcionar para qualquer tipo. Não só para um int, não só para um float, não só para um char, entendeu? Então, quando você faz isso, ela fica quase uma linguagem de script. A gente chama de metaprogramação. Então, diferente da linguagem tipada, no fundo, o que é que o C++ vai fazer? Ele vai pensar, beleza, esse cara está rodando testar para 2 inteiros. Por exemplo, deixa eu chamar aqui na main. Então, aqui eu vou testar 5 com 6. O que será que vai acontecer quando eu testar 5 com 6? Na hora do compilador, só um instantinho, tá, Davi? Na hora que o compilador chegar, ele vai testar, beleza, 5 é int. Beleza, 6 é int. Os dois tipos são iguais? São. A e B suportam o operador de igualdade? Sim. A suporta ser impresso pelo cout? Sim. B suporta ser impresso pelo cout? Sim. Então, eu vou criar para essa função uma versão que recebe 2 inteiros. Então, quem cria isso é na hora da compilação. O compilador já cria um testar int. Por quê? Porque você está chamando aqui um testar int. Se você mandasse chamar um testar passando banana e banana, aí o compilador vai fazer a mesma coisa. Tudo isso é o compilador, beleza. Está chamando testar, isso é um string, isso é um const char, isso daqui é um const char. Bora ver se ele satisfaz todos os requisitos. Beleza, são iguais os tipos? São. Const char aceita igual, igual? Não sei. Acho que sim. Acho que sim, porque eles vão ser constantes, né, para a memória. Eu posso imprimir um const char direto para o cout? Não sei, porque você não passou uma string. Se você tivesse passado uma string aqui, aí eu tenho certeza que ele suportaria. E aí sim ele vai fazendo. Toda vez que você passa alguma coisa para o teu template, o compilador vai testar se esse tipo que você passou satisfaz todos os requisitos da tua função. Entenderam a diferença? Diferente no JavaScript ou no Python, que ele simplesmente joga a informação lá e na hora da execução ele vê se rolou ou não rolou.
No template, não. Na hora que você tenta compilar, ele já vê se o tipo que você passa satisfaz tudo que a tua função pede para fazer. A diferença é que se eu só botasse o auto aqui, auto A e auto B, eu não teria a restrição de que A e B tem que ser do mesmo tipo. Aqui eu estou colocando que A e B tem que ser do mesmo tipo. Entendeu? Se eu só colocasse auto A e auto B, poderiam ser um A e um B de qualquer tipo. Bora testar aqui, ó. Ué, tem um botãozinho aqui agora? Esse negócio funciona? Class. Eu vou compilar na mão, que é o que eu gosto de fazer. Sai! Tem como dar um CI no Vector? Tem, um CI e um Cout. A gente faz daqui a pouco. Deixa eu só mostrar a nossa testar. G++, solver.cpp. Ele está reclamando aqui do vector da linha 22, que eu estou mandando imprimir sem converter para inteiro. Ele está reclamando aqui da linha 15, que eu estou fazendo a mesma coisa sem converter para inteiro. Ele está reclamando aqui da linha 9, que eu esqueci de dar o barra N. Ok, aqui ele mostrou que 5 é diferente de 6, e aqui ele mostrou ok, porque banana é igual a banana. Bora lá para as perguntas. Professor, essa função que o senhor fez, ela recebe duas coisas e compara, né? Exato. Mas, por exemplo, lá no sistema é uma fila. Funciona também? Vai pegar várias coisas? Bora lá, aí eu vou falar isso agora. Tem como dar um CI no vector em que situações é viável utilizar o type name? São as duas coisas são iguais, tá certo? Então, tanto o type name quanto o class, eles podem ser utilizados da mesma forma. A impressão que eu tenho é que o type name, eu não lembro agora qual é a diferença, mas tanto faz. É porque eu acho o class mais bonitinho. Professor, eu posso comparar dois vetores? Sim! Posso comparar um inteiro e um string? Sim! Posso comparar qualquer coisa que eu quiser, uma banana com um chocolate? Sim! Como? Assim, eu vou explicar. Se você tentar comparar dois vetores, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Deixa eu tentar comparar aqui dois vetores. Vou testar. Vou criar um vector de int. Tudo bem, e vou passar os próprios parâmetros aqui, 1, 2, 3, com um vector de int 2, 3, 4. Quando eu tentar rodar isso daqui, quando eu tentar rodar isso daqui, ele vai reclamar. Vai reclamar por quê? Porque eu não tenho a implementação para o vetor das duas coisas que eu preciso aqui. Eu preciso que ele seja comparável, comparar um com o outro, e eu preciso que ele seja imprimível para Cout. Vamos lá, vamos entender o que é que marmotas é esse igual. No C++, ele tem o que a gente chama de sobrecarga de operadores. Então, eu consigo escrever funções e expressá-las através de operações. No fundo, quando você está dando um Cout, presta atenção aqui, ó, std Cout, e você está mandando imprimir uma acerola, ok? Isso daqui que você está vendo, na verdade, no fundo, escondidozinho dentro do coração do compilador, é isso daqui. Eu tenho um operator menor, que é o nome da função. Essa função, ela recebe a seguinte coisa: o primeiro parâmetro, que é o Cout, e o segundo parâmetro, que é a string acerola, e essa função me retorna um OSString. Vocês estão vendo? Essa é a função. O nome dela é operator menor, ela recebe um fluxo e uma string, e ela retorna a referência para um fluxo. Quando você escreve isso daqui, menor, o que o compilador faz? Ele vê, beleza, menor, quem está do lado esquerdo? Um fluxo de saída. Quem está do lado direito? Um string. Eu tenho uma função que se chama menor, que recebe um fluxo e retorna, e uma string,
Sim, tenho. Então eu sei imprimir. Então o que a gente vai fazer para imprimir um vetor? Tem como botar uma função dentro de um struct. Não entendi, professor, isso aí que você falou. Tá, Israel, vamos tentar manter as dúvidas dentro do que está sendo, dentro do que eu estou trabalhando, porque senão fica muito bagunçado, entendeu? Tipo assim, se tu tiver alguma dúvida sobre o que está sendo explicado, aí tu fala. Mas se for uma coisa, tipo, muito nada a ver, tipo assim, não está falando nem de função e de structs, aí desvia demais e a gente perde o foco, tá? O que eu estou dizendo é que isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Esse menor é uma função que foi escrita da seguinte forma. Então, se eu mandar imprimir essas duas coisas, o comportamento vai ser igual. Professor, o que é que isso quer dizer? Que se eu quiser ensinar o Cout a imprimir alguma coisa, é só escrever uma função que recebe um fluxo e essa coisa, e ensinar o fluxo a imprimir essa coisa? O que eu estou dizendo é isso. Então, deixa eu rodar isso daqui para mostrar para vocês. A sintaxe é exatamente igual a ela. E, por exemplo, isso daqui escreveu acerola, isso daqui escreveu acerola. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero ser capaz que o Cout imprima um vetor, eu tenho que ensinar a criar uma função que ensine o Cout a imprimir o vetor. Então, bora lá. A minha função, ela vai utilizar o operador de saída. Não é assim que o Cout se comporta, com o operador de saída? Beleza. O meu Copilot é tão esperto que já fez a função para mim. Beleza. Quem é que vai estar do lado esquerdo? É o primeiro parâmetro. É o OS Stream. É assim que o Cout é visto. O Cout é um stream de saída, um OS Stream. Por que eu preciso que o Cout seja uma referência? Se você não assistiu a minha aula de 2h30 sobre C++, assista, tá? Porque eu preciso alterar o fluxo, eu vou colocar a informação dentro do fluxo. Como eu preciso alterá-lo, eu preciso que ele seja uma referência. O vetor, eu não pretendo alterá-lo, mas eu também não desejo copiá-lo. Então, eu vou utilizar a construção de parâmetro de menor acesso, que é, eu quero uma referência constante. E aí isso me permite receber tanto variáveis quanto valores. Aí eu vou fazer o quê? Como eu quero imprimir um vetor, eu vou colocar uma chave, aí eu vou fazer um laço percorrendo todos os elementos do meu vetor, imprimo cada um deles colocando um espacinho, no final eu coloco outra chave, e no final eu tenho que devolver o fluxo que eu alterei. Mas, professor, para que serve devolver o fluxo? Porque se eu devolver o fluxo, eu posso encarrilhar OS Stream. Se eu devolver o fluxo, eu posso encarrilhar várias impressões. std_OS Stream. Por exemplo, quando você escreve... Não entendi, professor. Tudo bem? Bora lá. Quando você escreve acerola faz bem, isso daqui é convertido pelo compilador nisso daqui. Entendeu? Esse menos, o compilador enxerga isso e converte isso em uma função. Qual é o nome da função? Operator menos. Qual é o primeiro parâmetro da função? O Cout. E qual é o segundo parâmetro da função? Acerola. Beleza? Isso daqui é uma função. Ele vai processar isso daqui, coloca a acerola no teu terminal, e aí no final ele devolve alguma coisa. Devolve o quê? O próprio Cout. Pronto, o Cout já imprimiu a acerola. Agora ele encontra isso daqui. O que é que ele vai fazer isso daqui? Chamar uma função. Qual a função? Operator menor igual, menor, que vai receber o Cout e vai receber o segundo parâmetro, que é o quê? O faz. Ele vai colocar faz no terminal, utilizando assim, colocando lá os textozinhos, o F, o A e o Z, e no final ele tem que retornar alguma coisa para mim. O que é que ele vai retornar? O próprio Cout. E assim ele vai fazendo, consumindo um elemento por vez, mandando essa informação para a função, mandando essa informação para o Cout e devolvendo o Cout para processar a próxima informação. Deixa eu aceitar um coleguinha aqui, o Nathan Holanda. Ficou um pouquinho menos obscuro agora. Então, quando eu mandar imprimir um vetor, vamos aqui testar só imprimir o vetor.
std cout, e aí eu vou criar um vector de inteiros e passar o 1, 4, 3, 2. Beleza. Então, na hora que eu faço isso daqui, perdão. Na hora que eu faço isso daqui, qual é a função que vai ser executada? Ele vai pegar o seguinte. Beleza, eu tenho um cout. Cout é um fluxo, ok. Menor, menor. Eu tenho um menor, menor. Beleza. Eu tenho um vector. Aí ele vai se perguntar, eu tenho alguma função que receba o cout e um vector, alguma função menor, menor? Tem. Cadê? Tá aqui. Por quê? Porque eu acabei de escrever. Acabei de escrever uma função que recebe um fluxo e um vetor. E o que é que eu vou fazer? O que tem na função. Por exemplo, você poderia dizer assim, te peguei, Bocó. OS. Te peguei, Bocó. Então, toda vez que eu tentar imprimir um fluxo, vai aparecer te peguei, Bocó. Ele está dizendo que eu não estou usando o vector. Você pegou o vector para quê? Quero não, mano. Não quero para nada o vector. Vou só aqui te enganar, dizendo que eu usei ele, mas eu não usei não. Esse meu warning é chato, viu? Toda vez que eu não uso uma coisa... Eu tentei, toda vez que você tentar imprimir um vector, ele vai te mandar essa mensagem agora. Mas não é isso que você quer. Você quer que ele imprima o vector. Então você faz o quê? Você manda o vector para o fluxo. Como? Ah, professor, quer dizer que o cout vai ser esse OS? É, esse OS. E por que aqui eu não mando só para o cout? Porque você está ensinando a jogar dentro do fluxo, que pode ser o cout, pode ser um arquivo, pode ser o string buffer, o string stream, que a gente viu lá na mini aula de 2h30. Professor, que mini aula de 2h30 é essa? Eu fiz uma pequena aula de revisão de tudo que você precisava para começar a disciplina e só deu 2h30. Entendeu? Então, é tipo assim, uma revisão bem condensada para você saber um pouquinho de tudo que é importante que você saiba. Se você não assistiu, vá lá assistir. Alguém assistiu? Deixa aí nos comentários aí, só para eu saber se minhas 12 horas de gravação foram bem empregadas. Tem marcador de tempo, tem acho que 52 marcadores de tempo. Tem 52 marcadores de tempo, mano. Assiste lá, principalmente quem não veio do C++, pode assistir em 3 vezes, 2 vezes, que eu falo devagar. Às vezes eu não falo devagar, às vezes eu falo. Mas é importante para que vocês saibam de todas essas bobagenzinhas, entendeu? Operador de referência, pode passar as partes que você já sabe, assim. Vai para as partes que você não sabe, professor, o que é um pair? Professor, por que aqui tem esse const e comercial? Professor, o senhor falou de arquivos. Sim, falei de tudo isso. Tá? Como faz para imprimir os acentos? Não, falei disso não, porque isso é desnecessário. É só nunca escrever acentos. Professor, como é que eu passo uma função, um vetor para uma função e retorno essa função? Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, eu vou chamar a função comparar arquivos dentro do meu vetor. Então eu passo meu vetor para essa função e eu quero que ele retorne esse meu vetor de novo alterado. Entendi. Tá, então vamos fazer um exemplo aqui, certo? Eu vou pegar uma função que recebe um vetor, que altera o vetor. Aí você Pode ser um mobile source, por exemplo. Não, ordenar ele. Vou fazer um bem simples, tá certo? Então aumenta 1. Uma função que aumenta 1 em todo mundo, tudo bem? Só para a gente ter uma ideia. Você quer alterar o vetor original ou retornar o vetor alterado? É uma pergunta, ou os dois? Eu quero que eu mande um vetor para ele, ele pega esse vetor, altere e retorne o vetor. Presta atenção, mano. Você quer alterar o vetor original ou quer retornar um vetor alterado? Ou retornar um vetor alterado. Tá. Então você não quer alterar o original. Pode ser. Não, mas pode ser o caralho. Presta atenção. Vou fazer as duas opções, tudo bem? Tá. Ok, então bora lá. Primeira opção. Você não quer mexer no vetor original, tudo bem? Então vamos lá. Então eu recebo um vetor. Se você não quer mexer no vetor original, essa seria a primeira ideia. Você não vai mexer no vetor original, você tem duas opções. Primeiro, você recebe ele por cópia.
Porque se você recebe ele por cópia, você não altera o original, beleza? Então, ó, recebi o vetor por cópia, bem aqui. Eu não tenho o símbolozinho de comercial. Para todos os elementos do vetor, e olha aqui a importância do i comercial, porque se você não colocar o i comercial, você vai dizer para todas as cópias dos elementos do vetor. Com o i comercial é para todas as referências para os elementos. Ô, cara, desculpa. Perdão a minha falta de gentileza. Desculpa, mano. E se não quiser fazer isso, se quiser só passar por referência, acabou. Eu vou fazer de todos os jeitos, meu. O cara não soube responder, eu vou fazer de todos os jeitos possíveis aqui, que é bom que eu tire todas as dúvidas. Meu cara, desculpa, eu te mando um presente. Eu tenho um teclado mecânico que eu comprei, que era muito pequeno, eu guardei ele ali. Eu gostei, hein? Bora lá. Sim, mas não disse que ia te dar, não. Só disse que eu tinha. Desculpa, foi mal. Que é isso. Eu já ia pedir para me xingar aqui. Professor Miss Punk, me deu um teclado depois. Ei, assim, só uma dica, tá? Cara, pensa um negócio legal, esse negócio de teclado mecânico. Depois de 10 milhões de anos, eu inventei de comprar um. Eu tava ficando com dor das costas de olhar para baixo do monitor. Eu botei meu notebook aqui em cima e comprei um breguete desse da Redragon. Mas a sugestão que eu digo é para comprarem com as teclinhas do lado, que eu comprei um sem as teclinhas e tem substituições que não dá para fazer. Por exemplo, quando você coloca Alt para cima para a teclinha ficar... Não, eu não preciso dos números, só os direcionais. É porque eu tenho um 60%. 60% é top. Mas, por exemplo, alguns atalhos como Alt para cima, você não consegue substituir pela combinação de teclas. O sistema operacional não aceita. Talvez no Windows aceite. Mas eu não consegui botar para funcionar no Linux nem a pau. Aí eu acabei comprando um com essas teclinhas de lado aqui, só o direcional. E o azul, o switch azul é muito melhor do que o marrom. Cara, eu comprei de 200 reais. Porque assim, tem outros teclados de todos os tipos, mas esse daqui foi o único que eu gostei. Bora lá, voltando. Bora lá, voltando aqui. Ok, presta atenção o que é que eu estou fazendo bem aqui. Ó. Eu estou retornando um novo vetor. Ó, eu estou retornando um novo vetor com alteração. Por que eu não estou alterando o original? Não estou alterando o original porque eu estou recebendo por cópia. Então, mesmo que eu altere o V, eu estou alterando a cópia do V. Então, eu poderia fazer aqui assim, ó. Alto, vet, recebe, aumenta de 1, 2, 3. Aí, ó, que legal. Lembra que eu já criei a função para imprimir o vetor aqui no SStream? Aí eu vou fazer o quê? Vou imprimir o vetor. stdcout vet /n. Então agora eu vou receber o quê? Eu espero receber 4, 5, 6. 1, 2, 3, não, certo. 2, 3, 4. Ficou só errado aqui a impressão. Ficou faltando dar um pedaço aí, mas eu tô com o coração doído, rapaz. De ter sido grosseiro com você. Você me perdoa? Se você não me perdoar, eu vou ficar sentido. Perdão, tá? Aí a gente se perdoa e aí você fica amigo, tá? Ô, cara, desculpa. Eu sou uma pessoa que é muito grosseira. Minha mulher diz isso. Ah, tá. Tá, então já se lascar. Vou pedir perdão mais não. Tira meu perdão. Mulher, pelo amor de Deus. Perdão, cara. É muito divertido dar aula. A parte mais divertida para mim de ser professor é dar aula. Não é nem preparar trabalho, nem nada disso. Que é isso, rapaz? Vocês estão levando as coisas muito a sério. Aqui não é pra gente se divertir, não. Vocês, quando estão com os colegas de vocês, não falam essas coisas, não? Ah, é porque o senhor é professor. A aula é sua. Você fala o que você quiser. Professor, é porque o senhor é professor. O senhor não pode falar essas coisas, não. Eu sou gente, rapaz. Bora lá, fofoca na meta aqui. Esse é o primeiro caso onde você recebe e altera. Segundo caso, você pode receber o vetor, tudo bem, como referência constante. Const e comercial. Se você fizer isso, ó, referência constante. A primeira coisa que você não vai conseguir é alterar o V. Porque o V, o vetor V agora é uma constante. Então, o que é que você teria que fazer se você quisesse retornar a cópia alterada? Você teria que criar um novo vetor
com a cópia dos elementos de V, e aí você alteraria um novo vetor, e no final você retornaria o novo vetor. Entenderam a diferença entre receber a cópia e alterar o original, a cópia, e segundo, receber uma referência constante que você não pode alterar e ter que fazer uma cópia dele para poder alterá-lo? Tudo bem? Essa diferençazinha aí? O primeiro eu recebi por valor, então ele já veio copiado, não tinha problema nenhum eu alterar e enviar. E o segundo eu recebi uma referência constante, e como eu recebi uma referência constante, eu não podia alterar nada de V. Então, para poder alterar, eu fiz uma cópia bem aqui de V e alterei a cópia de V. O terceiro caso é se você quiser alterar o vetor original. Então, você não precisa receber um const. Se você faz isso, você já altera o vetor original, porque você está recebendo uma referência. Então, aqui eu estou alterando o vetor original. Como você está alterando o vetor original, você não precisaria retornar o vetor. Você poderia retornar, por exemplo, um void. Por quê? Porque você já está alterando o original. Então, quando você cria e retorna, quando você altera, você já está alterando o original. Por exemplo, referência não funciona no caso de receber valores. Está vendo aqui a referência? A referência subentende que isso daqui é um bloco de memória alocado com um endereço. Então, se você tentar passar um valor assim, ó, aí ele vai dizer, ei, cara, isso daqui é só um valor. Eu não tenho um bloco de memória alocado com um endereço que eu posso escrever. Então, nesse caso, receber só a referência não te permite... Blá, 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 cadê? Não te permite receber um valor puro. Não. Se você... Não. Em C++, não. Porque o vector, ele tem gestão automática de memória. Então, você não é como C que você precisa alocar o bloco de memória antes. O vector, o bloco de memória do vector é como uma variável qualquer. Você pode criar ela em qualquer lugar. Quando o escopo dela acabar, ele desaloca a memória sozinha. E o terceiro caso é se você quisesse receber o vetor, alterar o vetor e retornar o vetor alterado. Será? Só para simplificar, você poderia fazer o seguinte, ó. Estou recebendo o vetor, alterando o vetor, e eu quero retornar a referência do vetor alterado. Tá vendo aqui, ó? Recebi o vetor e eu estou retornando o vetor. Professor, para que serve eu receber uma referência e retornar uma referência? Às vezes... Botar o bagulho lá não do lado. Vector, int, sei lá. Obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Exato. Tá faltando. Isso daqui permite que você encarrilhe chamadas. Por exemplo, olha que legal. Eu não estou recebendo o vetor, alterando e devolvendo. Então, olha que legal. Vou criar aqui um vetor, que eu preciso criar a memória, tá certo? Professor, por que aquele comercial? Aquele comercial, depois tu assiste a aula que eu gravei, tá certo? Ele faz com que você receba a referência e não a cópia. Sem o i comercial, ele só recebe a cópia. Aí você não consegue alterar o original. Com o i comercial, você recebe a referência. Não é o endereço, é a referência. Então, se vocês estão boiando, vão assistir lá a revisão tá certo? É importante, porque senão eu vou ter que ficar falando coisa e ficar inserindo conteúdo no meio da aula. Aquela revisão é justamente para passar os conceitos mais importantes. Ó, criei aqui um VET, 1, 2, 3. Eu não tenho a função aumenta 1, que recebe, altera e retorna. Então, por exemplo, eu poderia utilizar ela bem aqui, ó. Aumenta 1, passando o VET. Por quê? Aumenta 1 recebe, aumenta e retorna. Então, eu vou imprimir agora 2, 3, 4, porque aumentou 1 em todo mundo. E agora, como ele retorna, eu poderia encarrilhar isso, ó. Aumenta 1 de aumenta 1. Eu vou receber, alterar e retornar. 3, 4, 5. Que no final é o resultado 3, 4, 5.
Entendeu? A diferença entre receber, alterar e retornar? Depois vocês fazem testes, entendeu? Código, você só entende testando. Só eu falar não é suficiente. Vou fazer com um inteiro, tudo bem? Que aí é mais simples. Vou fazer com um inteiro, dobra. Vou chamar a função aqui void dobra, que recebe um int value. Se eu fizer só isso daqui, ó, value vezes 2, eu estou recebendo por cópia, beleza? Então, se eu chamar bem aqui, int x igual a 2, dobra passando x, e imprimir x, qual é o resultado que eu vou ter aqui embaixo? O senhor explica o que é esse value na aula? Não, esse value é um parâmetro qualquer, Natan. Eu estou criando uma função que recebe um parâmetro qualquer. Presta atenção, meu povo. Eu estou recebendo esse parâmetro por valor, por referência ou por endereço? Estou recebendo por valor, o que significa que esse valor, que o x vai ser copiado para cá. Eu estou dobrando a cópia. Se eu estou dobrando a cópia, no final o x continua igual, x não muda nada. Entenderam? Então, se eu mandar rodar, o x continua sendo o valor original, porque eu não estou alterando o x. Ah, professor, e se eu retornar o valor alterado? Ah, tudo bem. Int dobra, agora você precisa retornar, né? Return value. Ah, não terminei essa explicação, mano. Paciência. Tu assistiu lá o vídeo, Israel? Final do vídeo eu falo de matrizes, mano. Antes tu vai assistir o vídeo, depois tu faz tuas perguntas, mano. Desculpa. Bora lá. Ok, eu tô aqui pro, acho que foi o Benny que tava confuso. Bora lá, Benny. Bora eu e tu aqui. Tá certo? Então agora, eu rodei o dobra do mesmo jeito. Porcaria, não quero isso daqui não. Mas o x continua igual, porque não tem ninguém recebendo esse valor. Então, se eu quisesse alterar, eu teria que fazer x, recebe, dobra x. Pessoal, eu vou continuar mais 10 minutos aqui. Depois eu vou fazer, quando terminar os estressados, depois a gente vai negociar trabalho. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão assistir o vídeo, porque o vídeo foi feito para economizar o nosso tempo de aula. Porque senão eu vou ficar falando o tempo todo de coisas que eram para vocês aprenderem sozinho ou estudarem com aquele vídeo. A professora foi muita coisa para a primeira semana, tudo bem. Então ainda dou mais essa semana de desconto para vocês que não viram C, ou estão ainda confusos, ou ainda estão estudando funções, tudo bem? Então bora lá. Quer dizer que agora o x está alterado? Sim, agora o x está alterado porque eu estou recebendo alguma coisa. E se eu retornar, e se eu colocar void e quiser alterar o x verdadeiro? Posso? Posso. Para isso você vai ter que receber um e comercial. Aí você está recebendo o x verdadeiro, a referência para a variável. Então, o dobra agora funciona como você esperaria que ele funcionasse. Isso daqui é uma passagem por referência. Professor, e aquilo que a gente aprendeu em C? Aquilo que vocês aprenderam em C é uma passagem por endereço. Então, você recebe o endereço de value e você vai precisar agora do asterisco sempre que você for usar o value. Você colocou aqui, todos os cantos que você botou vai ter asterisco. A diferença é que agora você precisa do endereço de x. 3 formas de passagem de parâmetro. Apertei alguma coisa aqui. Ah, perdão, é vezes.
Não, João. X recebe Y, é assim. Int Z, vou fazer aqui. Int W. W inicializado com 5, tudo bem? Quando você faz int X W, é cópia. E Z é a cópia de W. Quando você faz int A W, você diz que A é uma referência para W, é passagem por referência. E o outro é int B, endereço de W. Isso daqui é cópia. Isso daqui é referência. Isso daqui é endereço. Então, toda vez que você cria lá um parâmetro na função que não tem nada, você está recebendo a cópia. Toda vez que você cria um parâmetro de função que tem o i comercial, você está recebendo a referência. Toda vez que você cria um parâmetro que tem um asterisco, você está esperando o endereço. Para passar por cópia ou por referência, você não coloca nada na variável que você passa. Mas para passar por endereço, você precisa do i comercial para pegar o valor o endereço da variável. Ok? Tudo bem, Beni? Tu ainda está aqui com a gente? Pode repetir, professor? Quem está falando comigo? Que eu não consigo ver. O Wellington. Oi, Wellington. Isso daqui que vocês estão vendo aqui é a mesma coisa que acontece quando você chama uma função. Tá certo? Quando você chama uma função, é exatamente o que está acontecendo. Então, quando tu faz, por exemplo, uma função que recebe isso, ó, função dobra, tá vendo? Tua função dobra não tem nada aqui no parâmetro. Então, a tua função dobra, entenda, é como se ela tivesse copiada para cá. Você está recebendo o W, aí você vai receber int value inicializado com W, e depois você vai fazer value vezes 2. Deixa eu diminuir para poder caber igual. Tá vendo aqui, ó? Criei um W, chamar a função dobra é a mesma coisa que fazer um valor, que é inicializado com a cópia de W, e o valor vezes 2. Se você mandar imprimir o W bem aqui, o W vai ser alterado? Não vai. Cadê o W? Não vai ser alterado. Se você coloca que a tua função recebe uma referência, é a mesma coisa que você dizer que o W é uma referência, que o value é uma referência para W. Então, quando você faz isso, você também está alterando o W. Podia ser ao contrário, não, é só botar tipo um ponteiro aí depois botar. Não, quer dizer. Referência não tem nada a ver com ponteiro. Na hora que você coloca esse comercial do lado do int, você está dizendo que o value está sendo criado como uma referência para a variável W. Isso você só pode fazer na hora da criação. Isso é C++, isso não é C. Por exemplo, isso daqui não faz sentido. Estou criando W como sendo uma referência. Ué, para quem? Entendeu? Você é uma coisa que é da criação, não é uma cópia, não é uma atribuição, você não muda. Quando você faz isso, você está dizendo que W que value é uma outra entrada na tabela de variável exatamente para o mesmo lugar que é W. Então, value e W têm o mesmo bloco de memória. Ambas têm o mesmo lugar. Então, se você coloca uma variável em uma, um valor em uma, é a mesma coisa que está colocando o valor na outra, porque as duas ocupam o mesmo espaço da memória. Entendeu? Se você faz isso, value é uma outra variável, um outro bloco de memória, um outro espaço de armazenamento. Você está reservando duas palavras para a mesma variável. Quando eu coloco o i comercial, sim. Value é só mais um apelido para W. Ele não é uma variável diferente. Então, se eu modificar o W, o value também vai ser modificado. Exato. E vice-versa.
É tipo quando a nossa mãe chama a gente de um nome, entendeu? Tanto ela faz ela me chamar de Davi quanto de vizinho, se eu não atender, eu levo chinelada. É a mesma pessoa, é o mesmo bloco de memória. Entendeu? Deixa eu aproveitar para tirar outra dúvida em relação a essas chaves que o senhor colocou. No primeiro int, y chaves inicia 5. Então você está dando o valor 5 a ele para inicialização. Certo. Se eu deixar ele vazio, ele começa com, por exemplo, com 0 para fazer o contador? 0. Mas se você vai utilizar, inicialize com 0. Se você vai ler em seguida, aí você pode inicializar vazio. Se o valor não é significativo, você inicializa vazio. Tipo, cria o W e depois dá um CIN, sacou uma coisa assim? Mas se eu quiser usar para um contador, por exemplo, eu tenho que Aí inicializar 0. Não tem, mas deve, porque o valor ele é significativo. Quando você diz isso, você diz, eu estou inicializando por inicializar, por boas práticas, porque eu já vou preencher essa variável, entendeu? Isso é um indicativo de que a variável vai ser preenchida. Por quê? Porque toda variável deve ser inicializada. Se você vai usar esse valor, por exemplo, para um contador, se o número que vai estar aqui é significativo, você deve explicitá-lo. Entendeu? Saquei. Beleza, sucesso. Mas a aula de hoje é para isso, para a gente tirar essas dúvidas dos estudos de C++, da primeira semana. O objetivo da aula é esse. Professor. Diz, querido. Só vai tirar a dúvida da importação agora ou depois de falar dos trabalhos? Eu estou tentando terminar o estressado, eu pensei que fosse mais rápido, mas que bom que a gente está aproveitando para tirar a dúvida. Porque eu vou falar do SFML, então deixa eu só fazer o nosso código de teste, porque aí vocês podem utilizar, por exemplo, o código de teste nos outros exemplos que vocês forem fazer, tudo bem? E aí a gente faz um exemplo ou dois do estressados, o que o pessoal teve mais dificuldade, eu acho que foi quem apareceu mais, homens e mulheres, e aí a gente já vai para os trabalhos dessa semana, tá? Então pronto, agora que a gente falou sobre referência, o que é que eu tinha? Meu objetivo aqui era comparar dois vetores. Eu já conseguia mostrar um vetor, não foi isso? Eu consigo imprimir um vetor com esse códigozinho, mas eu não conseguia comparar dois vetores, porque o testar exige que os vetores sejam copiáveis. Então, eu vou fazer o seguinte, para simplificar, eu vou colocar aqui o meu const, eu vou colocar aqui isso aqui como referência constante, tudo bem? Const, referência constante, que é o atributo de menor acesso, porque assim eu consigo passar tanto valores quanto variáveis. E agora eu preciso só ensiná-lo a comparar dois vetores. Porque se eu perguntar se dois vectores são iguais, se eu tentar fazer assim, será que um vector de int 1, 2, 3 é igual a 1, 2, 3, ele vai dizer, ei, eu não sei comparar essas coisas. Entendeu? Ele vai dizer que não sabe comparar isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar ele a comparar dois vetores. A mesma coisa. Ué, quer dizer que o de comparar é um operador de comparação? Operator igual. E o meu operator igual vai receber dois vetores? Exatamente. E um operador de comparação retorna o quê? Retorna booleano para saber se as duas coisas são iguais. Quer dizer que eu vou comparar um vector A e um vector B. Se os valores forem diferentes, se os tamanhos forem diferentes, retorna falso. Se não, eu vou passeando por todo a primeira variável. Se em algum dos lugares eles forem diferentes, eu retorno falso. Se não, eu retorno verdadeiro. Isso mesmo. Massa. Super sucesso. Então, agora eu consigo comparar dois vetores? Porque você criou uma função que verifica se dois vetores são iguais. Vamos testar se o nosso testar funciona agora para vetores? Testar. Porque para testar eu precisava conseguir comparar e conseguir imprimir. Então vamos testar aqui com esses dois vetores aqui. 1, 2, 3, 4, 5 com 1, 2, 3, 4, 5. Será que dá certo? Vamos ver. Aqui ele está reclamando do int.
Ok, e se tivesse um diferente, se aqui eu estivesse recebendo um 1, 3, 5, será que ele ia imprimir os dois vetores que estão dando erro? Ah, perfeito. E se eu quisesse colocar as vírgulazinhas e tocar a musiquinha? Aproveitando esse cast do int, o que seria o iterator? O iterator, ele é uma classe, um objeto, que sabe caminhar dentro da estrutura de dados. Então, é a forma genérica como linguagens de alto nível tratam o caminhar dentro de uma estrutura. Uma lista, um map, um hash, qualquer coisa. Entendeu? Então, esse bloco sobre iteradores, ponteiros, referências, eu ia aprofundar na aula 2 de C++, que seria sobre estrutura de dados. E aí vocês tiram as dúvidas todas lá, entendeu? Algoritmo e tudo mais. Então, bora lá. Será que agora eu consigo comparar só com uma lista de inicialização? Sem que eu precise criar um vector? Essa nem eu sei, ó. Ah, consigo. Ele vai fazer essa conversão disso daqui para um vector. Sucesso demais. Beleza, agora eu já posso testar nossos códigos, né? Então, olha que legal. Com isso daqui, eu consigo fazer os testes. Então, ó, eu criei duas funções, uma que compara dois vetores e uma que imprime os vetores e uma função de teste. Olha que sucesso. Então, para não bugar aqui o meu código, eu vou criar uma nova biblioteca. Eu vou chamar a minha biblioteca de testador.hpp. No C, a gente normalmente coloca como ponto H, no C++ a gente coloca como .hpp. E aí, isso daqui que eu estou usando, eu vou colocar tudo lá, esses 3 códigos aqui, tá? Vou tirar tudo daqui e vou colocar lá no testador. Aí ele está reclamando porque eu não fiz os imports. Include IOStream, include vector. Acho que foram as 2 coisas que eu usei só. Vector. Tá vendo? Tá tudo aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Onde eu estou usando ela, aqui no solver, eu vou dar um include dela. Como ela é local, eu vou colocar aspa dupla. Qual é o nome dela? Testador.hpp. E o que é que esse include vai fazer? Copiar tudo que tem aqui para cá. Então, o meu include é um copia e cola. Entendeu? Para ficar um pouco melhor de bom, você pode utilizar uma diretiva do próprio GCC para evitar conflitos, tá? Isso fica para outro dia, que seria o pragma ons. Entendeu? Isso daqui serve para evitar que, se você sem querer incluir várias vezes, perdão, se você incluir ele, perdão, estou lutando aqui com meu teclado. Incluir várias vezes, o GCC só inclui uma. Pode explicar por que alguém escolheria fazer assim, ao invés de colocar o código no próprio solver? Ué, porque imagina que você está fazendo isso e você quer utilizar a mesma biblioteca para diferentes trabalhos, entendeu? Então, você poderia ter ao invés de solver, você poderia estar chamando esse código aqui de estressados1. E você colocaria o código de estressados1 aqui e utiliza a biblioteca testador para testar teus códigos. Aí você vai ter um outro arquivo chamado estressados2. Ao invés de ter que copiar e colar todo o meu testador lá, eu só dou o include no testador2. No estressados2. Sacou? É o index. Não sei. Então, bora lá. Eu vou fazer aqui... Por que eu estou fazendo isso? Só para... É divertido. Fazendo as coisas melhores na disciplina. Vou testar o existe, tá? Como é que eu vou testar o existe? Vou fazer aqui um void existe teste. E vocês me perguntaram como é que a gente testa as coisas? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou testar. E aí eu vou testar. Vou colocar aqui. Será que existe? O que é que eu vou testar? HPP é tipo o include que vocês fizeram lá no C, quando você quer colocar coisa em arquivos diferentes. Então, ao invés de ser .c e .h, não sei mais, a gente faz .cpp e .hpp. Será que existe no vetor 1, 2 e 3?
Isso aqui é a minha busca, tá? Será que existe o 1? O que é que eu espero que saia disso daqui? Eu espero que saia true. Concorda? Vou fazer outro teste aqui. Será que existe... Ah, tá, não é assim não. Eu espero que isso daqui seja igual a true. Será que existe no 1, 2 e 3 o 5? Eu espero que ele retorne falso. Ok? Então, se eu mandar chamar na main só os meus testes, existe teste. Aí ele vai rodar o meu teste do existe. E aí vai aparecer o quê? Ok, ok, porque os dois testes passaram. Entenderam? Como ficou legalzinho? Seu testador manual. E aí na main você pode só chamar os testes. Se por acaso o teu código começar a dar bug, aí você comenta todos os testes, porque eles não vão mais ser executados, entendeu? E vai ser executado só o teste da função que você está desenvolvendo. Qual foi a outra função que vocês disseram que tinham dificuldade, hein? Para ver se apareceram mais homens ou mulheres, ou se, qual foi o outro um que vocês disseram que estava com dificuldade para fazer logo aqui? Não? Teve algum que foi mais difícil. Ou talvez a pessoa que falou não está aqui. Peraí, professor, deixa eu olhar aqui. Tá anotado. Massa, tem problema se a gente modificar código que já passaram da... Não, não tem problema. Ou então vocês podem se entender, vocês não vão fazer estressado os 2 e o 3, usa o teste lá. Entendeu? Por exemplo, deixa eu fazer mais aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui o readme e pegar uns dos últimos, né? Blá, blá, blá. Mais homens ou mulheres? Na fila existem mais homens ou mulheres? Deixa eu fazer esse que é bem simples, né? Então vou fazer. Diz. Teria como se eu fazer aquela de procurar a melhor posição se, que era que procurava a melhor posição dos homens? Ah, esse daí é um algoritmo clássico que muita gente... Pronto, eu faço da metade e faço esse do procurar se. Porque esse é um algoritmo clássico que muita gente não sabe ou não aprende. Int procurar homens mais estressados. Eu não sei se era assim, né? Tipo, era procurar se. Era para procurar os homens, tinha lá valor negativo, positivo. É o homem menos estressado. É o menos estressado. Ah, tá. Vou chamar isso de procurar o homem menos estressado. Tudo bem? Ou então procurar, para ficar mais legível, né? Menor valor positivo. Vou procurar o menor valor desde que seja positivo. O algoritmo clássico é assim, tá? Aí eu preciso de um vetor. Vector de int. Como eu não pretendo alterar o vetor, eu vou colocar uma referência constante aqui, só para vocês se acostumarem. Tá, então bora lá. Você começa assumindo que ele não existe, entendeu? Porque você não sabe se vai encontrar ou não. Então eu vou chamar aqui a minha posição de -1, entendeu? E aí você vai varrer o vetor e tem 2 casos onde você altera a posição. Você poderia chamar isso aqui de atual, se for mais legível para vocês. Atualmente você não encontrou ninguém. Você agora tem 2 casos onde você altera o atual. Ou você achou um homem e você nunca tinha encontrado, ou você achou um homem com um valor melhor do que o atual. No caso, o melhor seria menor, mas poderia ser maior, ou poderia ser qualquer outra coisa. Então, olha como fica fácil se você entende o algoritmo. Você vai percorrer, e começando em 0, deixa eu só usar o padrão C++, ao invés do padrão C de ser, tá? Você começa com o I igual a 0, I menor do que vet.size e mais. Aí você faz o quê? Quais são os 2 casos? Você poderia fazer separado. Eu vou fazer junto, mas por quê? Porque o nosso tempo está curtinho.
Primeiro caso, se o teu vetor I... Vamos fazer o seguinte, vou escrever... Primeiro caso, que você troca. Primeiro você troca se o teu vetor I é o menos estressado, se o teu vetor I for homem, maior do que 0, e o atual for igual a -1. Ou seja, se você achou um homem, não importa se ele é mais ou menos estressado, o que importa é que ele é o primeiro. Beleza? Você não está procurando um homem menos estressado? Você achou um homem. Se ele é o primeiro, você atualiza. Qual seria o outro caso? O outro caso é vou fazer assim, ó. Vou fazer separado e depois eu faço junto, tá? Você achou um homem. Vet I é maior do que 0. Em que casos você vai atualizar o valor de atual? Primeiro, se você nunca encontrou um homem, ou segundo, se o valor buscado é melhor do que o valor atual. Ok? Pronto, o algoritmo é só esse, ó, como é simples. Você está fazendo a busca. Exato. Ó, você está fazendo a busca. Primeiro, você verifica, isso que você está procurando é um homem. Essa posição do vetor possui um homem, valor menor do que 0, esse é o se, tudo bem? Esse é o se. Primeiro você verifica se o elemento satisfaz a condição. Beleza. Depois você verifica se o valor resultado dele é melhor do que o atual. Ou então se ele é o primeiro. Se ele é o primeiro homem que você acha, beleza, ele ocupou a posição. Se o valor resposta dele é melhor, você atualizou a posição. No final, se por acaso você tiver com -1, é porque você nunca encontrou ninguém, ou, no caso, nunca encontrou um homem, e se por acaso você encontrou pelo menos um homem, você alterou ele bem aqui. Se por acaso você encontrou vários homens, você atualizou para o melhor valor buscado bem aqui. Tá de boa? Agora a gente vai compactar a resposta. Agora vamos compactar. Isso daqui, esse primeiro if, ele é um teste. Então a gente vai colocar aqui um operador de corte. O II, ele só testa a segunda condição se a primeira for verdade. Então ele equivale a esse if. E como tanto esse if como esse else caem na mesma coisa, eu posso colocar ele como um ou. E aí o meu código ficaria só isso. Não, se o vetor for vazio, ele nem entra no laço. Aí ele retorna -1 do mesmo jeito, não faz diferença, Benny. Aí eu empacotei tudo aqui, ó. Se ele é homem, é o primeiro if. Aí um operador de corte no i. Se ele passar no primeiro teste, ele vai para o segundo. Em que casos ele altera o atual? Se é o primeiro homem, ou se o valor... Aqui é um ou de corte. Então, se isso daqui for verdade, ele nem testa o segundo, ele já cai aqui. Se isso for verdade, mas isso for falso, ele ainda vai testar o segundo. Se isso daqui for verdade, ele cai na atualização. Aí um algoritmo clássico de busca condicionada. Você não sabe se o elemento buscado existe. Se existir, você tem que comparar em relação aos outros elementos. Legal, né? Aí, por exemplo, vamos testar aqui o procurar menor valor positivo. Eu vou fazer uma função de teste para ele.
void procurar teste. Ó, o meu Copilot, como é esperto, eu já sugeri um monte. Copilot, eu te amo, cara. Então, deixa eu ver se ele acertou. O menor valor positivo entre 1, 2 e 3, não é 0. É 1. O menor valor positivo entre menos 1, 2 e 3 é 2. Entre menos 1, menos 2 e 3 é 3. E menos 1, menos 2 e menos 3, ele acertou. Menos 1. O int e comercial aloca automaticamente no mesmo endereço da exato. Na verdade, ele não aloca. Ele cria uma nova variável, que é um apelido para a variável original. Se tudo der certo, ele vai dar ok para todo mundo aqui no meu teste. Procurar menor valor positivo, teste. Ó, se eu fosse rodar os dois, aí ele daria o nome do primeiro, os testes, e o nome do segundo, e mais os testes. Aqui ele está dizendo que procurar menor valor positivo retornou 0. 0 foi diferente de 1, então isso daqui deu 0. Ah, tá, porque eu estou retornando a posição. Procurar menor valor positivo, o meu algoritmo está retornando a posição e aqui eu estou retornando o valor. O que era para fazer? A posição ou o valor? Como é menos 1, tem que ser a posição. É a posição. Então, o menor vai ser o 0, o menor aqui vai ser a posição 1 e o menor aqui vai ser a posição 2. Ó como o teste é legal, né? O teste já te ajuda a enxergar as coisas direitinho. Ó, então... existe, passou nos 2 primeiros, e procurar menor valor positivo, passou nos próximos. O Copilot tinha acertado, eu que tinha errado. Ó, para ficar mais bonitinho, eu vou dar um tab aqui no meu OK. Não tá legal não, porque aí eu consigo separar. Então, meu OK aqui vai com um /T no comecinho. E aqui eu também vou com um /T. Pô, Copilot, falei mal de ti, no final era tu que estava certo, mano. Fiquei com vergonha agora do Copilot. Piririm, piririm, pim, pim. Tararam, tam, tam. Tararam, tam, tam. Alguém pediu outro, não foi? É ver... algo... Não, pior que não. Durante muito tempo, o Copilot só vai agilizar a vida de quem programa, mas é insubstituível. Bora lá. Procurar menor valor positivo. Alguém me pediu para fazer uma que era ver se a primeira metade... era a primeira... Qual metade era? Qual metade é a mais forte? Qual metade mais estressada? Foi isso que vocês pediram? Então, eu tenho 2 metades, a primeira metade e a segunda metade. Tudo bem, Emily? Recebi aqui os meus vetores. Aí, o que é que eu preciso saber? Eu tenho que contar só o estresse. A primeira coisa que eu vou ter que pensar é em o que é o meu valor de saída. Então, por exemplo, eu poderia fazer o meu valor de saída como sendo inteiro. Aí eu vou fazer o seguinte, menos 1 se a primeira metade é menor, 0 se iguais, 1 se a segunda é menor. Tá? Ou então pode fazer assim, ó. 1 se a primeira é maior, tudo bem? Para ficar mais fácil de ler lá embaixo, tá? 0 se iguais,
e 2 se a segunda é maior. Pronto. Aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai ter que contar o estresse da primeira metade e contar o estresse da segunda metade. Você poderia fazer 2 laços, você poderia fazer um laço com o if, né? Era para retornar o valor inteiro, professor? Retornei em string, falando... Não, tanto faz. Tanto faz, int. É porque eu não lembrava, mas poderia ser um string, segunda. Retorna. Primeira, segunda ou empate. Aí aqui, ao invés de um int, eu vou colocar um string. Vai, Copilot, me sugere aí a... Me sugere aí a... Vai! Vai! Beleza, obrigado. Então, eu vou fazer aqui até... Foi quase, né? Ai, desculpa, é só um vetor. Não são 2 vetores. Por isso que ele não acertou. É só um vetor. Aí eu vou ver até a primeira metade e depois até a segunda metade. Tava confundindo as perguntas. É só um vetor. Vai, Copilot. Vai! Vai! É errado. Errou, ele não sabe não. Então eu vou fazer assim, vou colocar soma da primeira e soma da segunda. Aí agora eu vou fazer o meu laço. For. Vou fazer aqui até a primeira metade. Int igual a 0 e menor do que int de vet.size dividido por 2 e mais. A primeira metade eu vou colocar em soma primeira. Soma primeira mais. Como eu quero calcular o estresse, não, mano, é burocracia não. Pelo próprio... Usa o ABS, né, para calcular o estresse. Exato, pelo próprio VS Code, tu abre o linkzinho do GitHub, coloca só teu login e senha e morreu Maria Priá. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que saber, eu quero só o estresse, não interessa se é homem ou mulher. Então eu poderia fazer o ABS para pegar o valor absoluto, né? Ou então eu poderia fazer o velho operador ternário de guerra. Se por acaso VET-I for menor, for maior do que 0, eu quero o próprio VET-I. Senão eu quero menos VET-I. Isso daqui é a primeira metade. Aí, por exemplo, eu vou fazer um for agora para a segunda metade. Segunda metade começa em vet.size dividido por 2 mais 1 e vai até o final, e menor do que int de vet.size. Deixa eu ver se isso faz sentido. Se eu tiver com 4 elementos, a primeira metade vai do 0 até o i menor do que 2. Perfeito, vai ser o 0 e 1. E a segunda metade vai do 2, então não tenho mais um aqui. Eu começo no 2 e vou até o final. Perfeito. E mais, e agora eu vou fazer a soma da segunda metade mais, mesma coisa aqui. Professor, eu acho feio esse negócio aqui de fazer assim. Posso criar uma função aqui dentro? Ué, pode, bora lá. Fazer uma função aqui. Não, vou fazer não, que o tempo está acabando já. Vai ter mais meia hora. Eu pode criar uma função fora, pode chamar o próprio ABS. Eu quero fazer cada um de um jeito diferente. Vou fazer o ABS aqui. Tudo bem, para isso que ele serve. Professor, diz. Do jeito que o senhor está fazendo aí, ele trata os números negativos da fila, que seriam as mulheres? Exato. Ó. Se você receber um número negativo, tá vendo? Ó, ele não vai ser maior do que 0. Aí ele vai cair no falso e aí ele vai transformar em positivo. Fazer o menos negativo. Sacou? É só botar o menos com menos, então. Aí, só o menos. Tipo,
É equivalente a eu fazer menos 7, sacou? Aí eu vou ter 8. Aí eu vou ter 7. 8? Aí eu vou ter 7. E aí agora eu vou fazer o teste, né? Vou fazer o seguinte, se soma primeira for igual à soma segunda, aí eu vou retornar empate. Se não, eu vou... Deixa eu ver se ele vai fazer quaternário. Vai fazer quaternário, boa. Ele pensa igual a mim. Eu acho que ele fica olhando os meus códigos na minha pasta e já faz da mesma forma que eu faria. Então, se soma primeira for maior do que soma segunda, eu retorno primeira, se não, eu retorno segunda. Beleza? Professor, eu tenho que fazer esse for, assim, horrível. Eu não podia fazer um for e um if, não? Podia. Você podia fazer um if, faz o for do começo ao fim. Se você estiver no começo, você soma na primeira. Se você estiver no final, você soma na segunda. E aí você tem o teu código aqui. Bora testar? Bora. Aí você teria que fazer aqui a mesma coisa, né? Void. Como é? Qual metade é mais estressada? Qual metade é mais estressada? Ué, por que o meu teste veio bugado aqui? Ele está reclamando que eu estou comparando uma string com o vetor de caracteres. É verdade? Porque o primeiro aqui está sendo lido como vetor de caracteres. Então, deixa eu testar aqui 1, 2, 3, 4 e 1, menos 1, menos 3, 2 e 3. Vou fazer só o primeiro e o segundo empate, tá? E aqui, esse daqui vai ser segunda. Eu vou botar aqui o menos 7. Menos 7. Esse aqui vai ser primeira. Esse daqui é para ser a segunda. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Aqui vai dar 5. Esse aqui vai ser segunda. Esse aqui eu quero que seja empate. Empate vai ser menos 1 com menos 2. Menos 1 com menos 3. 3 com 1. Então, esse aqui é para ser empate. Ele está reclamando que esse daqui é um vetor de caracteres primitivo. Então, eu vou construir um string aqui na mão. Então, eu quero uma string inicializada com primeira. Inicializado com segunda. String inicializado com empate. Beleza, agora eu vou testar. Qual metade é mais estressada? Teste. Melhor faz do while. Eu não entendi, querido. Se eu fizer com números ímpares, eu acho que ele vai ignorar a pessoa do meio. Vamos fazer o teste. Se eu pegasse 5 pessoas, 5 dividido por 2, vai, como é divisão inteira, ó, inteiro, vai dar 2. Então, ele seria a pessoa 0 e a pessoa 1. Perfeito. Se eu tentar aqui, 5 dividido por 2 vai dar a pessoa 2. Então, ele vai começar da segunda pessoa. Então, tá errado. O certo era ele... O certo era ele ignorar a pessoa do meio. Então, vou fazer agora o seguinte, ó. Int início, eu vou fazer o teste. Se por acaso ele for par, vou fazer o seguinte. Vou começar aqui. Vou começar assim. Mas se vet size mod, cadê? Mod 2 for igual a 1, se ele for ímpar, aí eu vou fazer início mais 1. Aí eu conserto o problema de ser ímpar. Ele vai ignorar a pessoa do meio. Valeu pela sugestão, Bruno. Sucesso? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma pessoa com um vetor ímpar, ele vai somar os primeiros e vai somar os segundos e vai esquecer a pessoa do meio, vai pular por cima dela. Ai! Temos aí
Dizma. Sim, professor. Sobre os joguinhos. Sim! Não sei, vou perguntar aqui para vocês. Aí a gente tem duas opções aí. Primeiro, a gente usa os joguinhos para poder fazer o lance de OO. A segunda a gente... É porque tem gente, mano, que não gosta de joguinhos. Tem gente que odeia joguinhos. Tem gente que prefere fazer os modo texto, a biblioteca, gestão de livro e tal. Fiz conversa, essas coisas não existem, não. Vamos fazer um joguinho sim. É só ignorar o resto do pessoal. Eu ia criar um jogo de Tibia de trabalho final. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Já existem os outros trabalhos formatados. Quem preferir fazer as outras atividades, faz. Porque eu sei que tem gente que não gosta, então já tem os outros trabalhos aí. Entendeu? Aí o que é que eu sugiro para vocês, então? Não, mas peraí. Esse joguinho precisa ser com SFML? Sim, precisa ser com SFML. Ah, não vou poder fazer. E o que é SMLF? Ou sim. Como assim não vou poder fazer? Eu não tenho notebook. Ah. Tem que ter notebook pra isso. Tem, mano. Porque como é que tu vai fazer um jogo com interface gráfica sem notebook? Ah, tá. Ele falou notebook, eu pensei que é literalmente só o notebook, mas podia ser um computador também. Não, mano. Não? Não, qualquer computador. Que ele então, pois é. É qualquer ele usa o celular, é isso. É porque ele não vai conseguir fazer no celular. Pelo menos não. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que não têm computador. Entendeu? Não precisa de placa de vídeo. Os outros trabalham com arquivo? Não, os outros trabalhos é como esse que a gente fez agora do Estressados. É só modo texto. Entendeu? Para quem não tem computador e programa no celular, pode fazer só modo texto. Assim, aí eu deixo aí as duas opções, entendeu? Porque como é um trabalho por semana, se você não tem um notebook, não é bem uma opção, mas, né, é o jeito. Tudo bem, porque aí a pessoa pode arranjar o computador na metade do semestre e tal. O que eu não sei se eu vou conseguir gerenciar na hora da aula, tirar a dúvida tanto dos trabalhos texto quanto dos trabalhos de... Vai-me Deus, já são 15 para as 12. De interface. Ou, se por acaso, quando a gente estiver fazendo as atividades de interface na hora da aula, não vai ficar uma coisa meio frustrante para os alunos que não podem fazer. Mas eu também não posso pensar dessa forma, né? E aí, o povo que não tem celular, tudo bem? Acho que é divertido, né? Não tem celular, não tem computador. Porque vocês podem conseguir o computador daqui para lá, né? Ou não? Eu não. É verdade. Se for em grupo. Pode ser o seguinte, trabalho por módulos e com equipes. Eu não consigo fazer as coisas por módulos. Eu consigo fazer as coisas por semana. Entendeu? Tipo assim, todas as atividades, elas só têm prazo de uma semana, porque pela minha experiência, qualquer coisa que dure mais de uma semana, a galera deixa para fazer na outra semana. Por exemplo, esse do Estressados. Vocês têm noção da quantidade de gente que me mandou, tipo, domingo? Sábado para domingo, e é porque eu perturbei a semana todinha. Tipo assim, a galera, sábado e domingo foi a maioria. Então, assim, se eu tivesse dado 2 semanas para o Estressado, a galera só ia começar no próximo domingo.
Entendeu? Então, assim... mas assim, não tem como fugir. Vocês, uma hora ou outra, vão ter que precisar de um notebook, mano. Entendeu? Então, assim, eu não posso ficar imaginando que uma ou outra pessoa não vai poder instalar o software. Porque nas outras disciplinas, por exemplo, quando vocês forem fazer trabalho de banco de dados, aí vocês vão fazer o quê? Não tem como instalar no celular. Quando vocês forem fazer programação web ou qualquer coisa assim, entendeu? Então, se duvidar, deve ter alguma coisa para vocês conseguirem fazer os joguinhos via celular, entendeu? Então, eu vou mandar um vídeo sobre o SFML, entendeu? Que é o que vocês vão utilizar que a gente vai utilizar. E aí, já com o primeiro joguinho SML. Eu já mandei, acho que foi nessa... Eu mandei a cobrinha no grupo para vocês ou não? Mandei não, né? Pronto, eu vou mandar o jogo da cobrinha para vocês fazerem SFML. Porque, como é que funciona? Agora falando do lance lá das bibliotecas, né? Como é que eu uso bibliotecas de fora. Quando vocês instalarem a biblioteca, por exemplo, eu vou instalar aqui no meu computador. Não. Pronto, acabei de instalar o SFML. Felicidade de quem vive no Linux, né? Pronto. Instalei o SFML. Para eu conseguir rodar um código, basta eu abrir um comando, um arquivo qualquer, por exemplo, teste.cpp. Para ele enxergar as bibliotecas externas, eu vou precisar dar um include. Eu não lembro mais como é que faz os includes. Não lembro mais como é que dá os includes. O que é esse SMF? É porque assim, ó, uma linguagem, ela nem sempre traz consigo o módulo para você poder fazer interface gráfica, jogos, etc. Por exemplo, se você está no Python e quer fazer um jogo, você é bem capaz de você precisar do Pygame, entendeu? O Pygame, ele é uma biblioteca para Python que você instala por fora para você fazer os seus joguinhos. A mesma coisa no C++, no C. Algumas linguagens vêm com algum pacote de biblioteca gráfica, às vezes embutido. C++ não. Você precisa de alguma biblioteca de terceiros para fazer isso. Então, as mais comuns são SFML, SDL, Allegro, esqueci agora, né? E de engine de jogo tem aí uma carrada, entendeu? Uma carrada. Então, eu peguei uma que fosse orientada a objetos e fosse bem simples. Por exemplo, aqui no caso, essa daqui do SFML é orientada a objeto e é bem simples. Por exemplo, aqui eu estou criando uma janela, criando um círculo, ó, criando uma forma de círculo com tamanho 100, estou definindo que tudo é orientado a objeto, está vendo que o preenchimento do meu círculo é verde. Enquanto a minha janela estiver aberta, eu vou verificar se a pessoa clicou em fechar, se tiver clicado em fechar, eu mando fechar. Se não, enquanto a janela estiver aberta, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Limpa a janela, desenha o meu círculo e mostra tudo que foi desenhado, e esse é o código inteiro. Professor, e como é que eu faço para compilar uma coisa que use uma biblioteca de uma outra pessoa? Porque se você der o include certinho, o editor já vai conseguir fazer o autocomplete, beleza. Mas para compilar, você precisa passar os parâmetros. Então, você passaria G++ menos std igual a C++ 20, teste.cpp menos o teste. Se você fizer só isso, ele vai dizer, ei, eu não sei cadê o SFML, eu não consigo gerar esse código. Ó, eu não sei o que diabo é um shape. Aí você vai dizer, beleza, menos LSFML graphics. Então você está mandando o compilador linkar
juntar com o teu executável, na hora de juntar com o teu código, na hora de gerar o executável, a biblioteca que foi instalada, que é o graphics do LSFML. Será que é assim? Eu fiz de memória. Tem mais alguma coisa. Menos LSFML graphics. Menos. Deixa eu caçar aqui na internet como é o parâmetro de compilação. No CodeBlocks você vai botar lá em build, caçar lá build e colocar adicionar bibliotecas. Aí você vai adicionar as bibliotecas do SFML lá. Perdão. Ai, carniça. Professor, deu bom aqui e voltei. O senhor está lá mexendo, ensinando a importar. Ai, meu pai, minha esposa chegou. Peraí que eu tenho que abrir o portão. Eu botei o controle em algum lugar. Amor, eu tô procurando o controle que eu perdi. Júlia, abre o tamanho. Bora, Júlia, abre lá o teu tamanho. É porque hoje eu fiquei com o controle do portão e eu esqueci disso. Mal. Achei aqui os parâmetros. Tanto no C++, na compilação manual, quanto, por exemplo, lá no Qt Creator, é só você colocar os parâmetros de compilação na hora que está compilando, que no caso seria esse daqui, né? Você vai, o sistema, os gráficos e a janela. Deixa eu ver se agora foi. Pronto, agora é só rodar o código que você compilou, teste. E aí nós temos uma janela, ó, que bonitinho, uma janela com a bola verde, não faz nada, mas é uma janela com a bola verde. É uma biblioteca bem simples, eu vou mandar lá a playlist para vocês de como é que instala, configura e os primeiros comandos aí para vou fazer uma bola aqui com Alzheimer. Shape.setPositions XY X mais range mod 30 menos 15. Fazer uma bola com Alzheimer aqui para vocês. Pronto, aí para compilar e executar é só isso, /teste. A bola foi embora, peraí. Minha bola com Alzheimer. Oi, amor. Só um instante, amor. 4, preciso de 5 menos 2. Em 300 por 300. Não, meu amor, é só o finalzinho. Deixa o papai aqui com ela. Pronto, a bolinha com Alzheimer para vocês aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar aí o link do joguinho da cobrinha para vocês. Aí vocês fazem.
Esse que o mouse está com mau contato. É isso, é o mouse com mau contato. Beijinho. Aí eu vou deixar para terminar a aula. Diz oi pro pessoal, Ana. Tu tá aqui, ó. Tu tá aqui. Vai pra lá, vai. Ok? E aí o primeiro projeto da semana é vocês recriarem a cobrinha e fazer o estressar dos dois. Tudo bem? Então dê o gás aí no estressar dos dois e e já refaçam aí o projeto da cobrinha em SFML, tá? Vou mandar a playlist para vocês estudarem SFML e a playlist para a cobrinha. Não, rapaz, a cobrinha eu vou mandar pronta, vocês só vão refazer o que eu fizer. Já vou mandar pronta, vocês só vão fazer o que eu faço e estudar o SFML. Então, bom trabalho, já é a aula da semana. Tudo bem, valeu. Um abraço. Tchau, tchau, galera.